Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Êxodo 32. Nós não pedimos para renovar? Amém. Êxodo 32. Velho Testamento para exemplo da gente depender desse renovo sempre, porque senão nós vamos a qualquer momento se encontrar igual essa igreja aqui. A igreja que se desviou do próprio Deus, que libertou, deu liberdade. Olha isso aqui, Êxodo 32. Eu, cansado, doente, se eu puder estar aqui, eu venho. Enquanto eu puder estar aqui, eu venho, porque eu preciso desse renovo. Eu careço, eu necessito, eu imploro por esse renovo. Para não acontecer o que aconteceu com esta igreja, não aconteça comigo também. Olha isso aqui, ó. Êxodo 32, versículo 19. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe um furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-a aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moendo até se tornar em pó, e aspergiu sobre as águas, e deu a beber os filhos de Israel. Toma do veneno que vocês plantou aí. Moisés perguntou a Arão: que tens feito com esse povo, pastor? Que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado para o mal. E ele me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, ó, a este, e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E trouxeram. E lancei no fogo e saiu esse bezerro. O diabo desenhou esse bezerrinho aí. 25. E vendo Moisés que o povo estava nu, despido, todo mundo nu, velho, novo, jovem, todo mundo nu. Nu. Porque Arão o havia deixado. Eu não sou pastor que deixa o diabo peneirar, não. É por isso que eu pego no pé, acha ruim. É melhor agradecer a Deus enquanto tem um pastor que pega no pé. Olha isso aqui, ó. Porque Arão havia deixado o povo se despir, para a vergonha entre os seus inimigos. 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial, nem entrou, só na porta, e disse: quem é do Senhor, vem comigo. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, que é da linhagem de Jacó, esses filhos de Levi. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha na sua mão a espada sobre a coxa, passai e tornai pelo arraial
de porta em porta, mate cada um seu irmão, e cada um seu amigo, cada um o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra do pastor Moisés. E caíram do povo naquele dia 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Está na tua Bíblia? Deus não quer só mão não, Ele quer corpo, alma e espírito hoje na graça. Aí ele fala assim, ó, consagrai, porque cada um será contra o seu filho, contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Olha, meu irmão, se nós não consagrarmos corpo, alma e espírito, não tem bênção de Deus não. Para nós aqui não tem bênção não. Para ter bênção de Deus, do Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o dono desta palavra aqui, o autor, nós temos que consagrar não só mão, corpo, alma e espírito. O engraçado que Deus, Ele se revela a nós todo tempo. Vai buscar que Deus traz mistério. Deus se revela. Deus mostrou uma assembleia no inferno. E eu revelei para vocês. E neste culto que eu trouxe a revelação do céu de Deus, cheio de pessoas aqui que odeiam um ao outro. Aí eu pergunto para vocês, irmãos. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10, diz que os filhos de Deus praticam a justiça de Deus. Você sabe o que é praticar a justiça? É você aprender na Bíblia o que deve fazer, Tiago 4,17, e você praticar, você fazer. Quando você não faz, não pratica essa justiça, o próprio Deus não considera o ser humano como filho de Deus. No mundo inteiro tem duas turmas, dois grupos de pessoas. Um grupo, filhos de Deus, outro grupo, filhos do maligno, filhos de Belial, filhos do diabo. O ser humano não gosta da Bíblia, porque a Bíblia, ela tira a máscara mesmo do ser humano, ela tira a capa de Acã do ser humano, para o ser humano se tornar filho, filha de Deus. Esta igreja aqui se perverteu ao longo da caminhada, não tinha nem chegado no destino, no fim, que Deus falou: tu, pois, Daniel, vai até o fim. Olha, Daniel, tudo isso aqui está acontecendo aí na tua época também, mas tu não se contamina não, vai até o fim. É o que Deus fala para mim o tempo todo. Você está vendo tudo isso? Eu digo, eu estou. E o que você acha? Eu digo, está contra a tua palavra, mas tu não vai contra não, tu vai até o fim, tu obedece. Então, igreja, eu estou mostrando aqui uma igreja. Essa igreja tinha Bíblia? Tinha. Essa igreja tinha um dono da Bíblia? Tinha. Essa igreja tinha um pastor bom? Tinha, cheio de amor, que pediu para Deus riscar o nome dele do livro da vida, se Deus fosse destruir esse povo, essa igreja. Era uma igreja aqui. É diferente dessa? Não, gente. Essa igreja tinha um pastor? Tinha um monte de ovelha? Essa igreja aqui de Goianás também tem? Tem um monte de ovelha? É diferente dessa outra? A diferença sou eu e você que vamos demonstrar para Deus. É o nosso caráter de obedecer o que está escrito. Não ser somente ouvinte, negligenciando os preceitos mais importantes da lei do Senhor. Deus, Ele não quer encontrar, irmão, eu sempre falei para Deus, Senhor, quando o Senhor acrescentar almas, traz um povo que ama o Senhor de verdade. Traz um povo que ama a Tua palavra, um povo que obedece a Tua palavra. Oh meu Deus, eu sei que eu vou ter trabalho, mesmo com esse povo, mas não tem problema não. Mas é bom a gente conviver no meio de trabalho, porque às vezes a pessoa fala assim, a igreja tem muita gente falso. Tem sim. É aqui que é para vir mesmo. Bem-vindos falsos,
bem-vindos feiticeiros, bem-vindos mentirosos, bem-vindos bêbados, bem-vindos drogados, bem-vindos prostitutos, as prostitutas, bem-vindos ladrões, bem-vindos malfeitores, os matricidas, os patricidas, bem-vindo a todos cheios de enfermidade. Jesus liberta. A gente louvamos orando aqui hoje. Renova-me, Senhor Jesus. É para renovar. E Ele não está renovando, não. Trazendo à memória uma igreja que poderia ser perfeita. Porque tinha um pastor cheio de amor ali. Tinha um pastor espiritual ali. E tinha na vida desse pastor o Deus Todo-Poderoso, que fez esse povo ver milagre ao longo da caminhada. Mas a maioria ignoraram num momento a verdade. Só bastou 40 dias longe do pastor para morrer todo mundo. Até o auxiliar morreu. Até o auxiliar do pastor se corrompeu por causa do pedido do povo. Então eu quero trazer à memória aqui o que Deus está trazendo à minha memória aqui para mim ir até o fim. Para você ir até o fim. Aconteça o que acontecer, você não ser ventre de doutrina. Qualquer coisinha. Olha, tem um culto da fumaça ali, eita, onde a fumaça há fogo. Então Deus é fogo consumidor, está lá. Eu estou também, não. Você tem que estar onde tem Bíblia. Onde tem a palavra, porque é a palavra que liberta, não é a fumaça que liberta. Olha isso aqui, ó. Por isso que Deus falou no princípio, Jesus é suficiente. É suficiente igual você está com sede, pegar um copo d'água bem fresquinha, tomar e saciar a tua sede. Quem tem Jesus morando dentro dele, dentro dela, não precisa de mais nada. Pode acontecer o que acontecer aqui dentro, lá fora, no mundo, na família. Você está contente, feliz, regozijando, porque Jesus reina na tua vida. Ou você pensa que é só você que passa a luta, batalha, dificuldade. Um irmão do nada mandou para mim. Nem congrega aqui, mas assiste os cultos. Ele mandou um videozinho para mim. Esse videozinho é bem pequenininho e ele falava sobre ingratidão. E eu prestei muita atenção antes de falar sobre isso. E eu prestei atenção nesse videozinho. É verdade. Quando você coloca a tua esperança em alguém, ser humano, se prepare para cair do cavalo, do camelo, quebrar a cara. Porque tudo que a gente faz aqui nesta igreja, neste ministério, é para Jesus. Porque se tu fizer para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para qualquer um, qualquer ser humano aqui, você vai ficar frustrado, frustrada, decepcionado a qualquer momento. Como esse pastor ficou com esse povo que Deus confiou na mão dele para pastorear. E esse povo aqui, a confiança dele não era em Deus, era no pastor. Precisou o pastor se ausentar 40 dias, que eles queriam adorar um Deus. Vamos criar um Deus. Pelo menos a gente vê e a gente confia. Pelo menos a gente vendo, a gente sabe que está aqui um Deus aqui. Ou seja, enquanto Moisés estava no meio deles, a confiança daquele povo não estava em Deus, estava em Moisés. Moisés se ausentou 40 dias, o povo se perverteu todos, até o auxiliar foi junto no embalo. A tua confiança não tem que estar no apóstolo Alessandro Gregorucci, a tua confiança não tem que estar nos bispos, a tua confiança não tem que estar no pastor José Milton, a tua confiança, a minha, a nossa, para ir até o fim, é em Deus, é em Jesus. A gente só fica decepcionado, chateado,
Porque a gente espera muito é dos outros, do ser humano. Se a gente esperar de Jesus, Ele não decepciona. Ele é justo. Tudo que você plantar certinho, recompensa dele terá. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há obrigado, Senhor. Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7, acharam, irmãos? Mateus 7, acharam? Mateus 7, acharam? Versículo 12 em diante, diz assim, ó: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é o quê? Quer cumprir a lei e os profetas? Quer chegar na graça e ser agraciado? Tudo que você quer que alguém faça por você, faça. Por que que Jesus falou em Mateus 5? Ele falou em Mateus 5: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Presta atenção aqui, é fácil ler, vamos entender. Bem-aventurado os que choram, porque serão é futuro, consolado. O que é esse choro, pastor? É eu passar maldade do ser humano aqui na terra, prova, luta, dor, sofrimento, decepção com o ser humano, ingratidão do ser humano, e eu chorando, sem falar uma palavra de maldição para esse ser humano, e chorando ali, passando por isso e chorando. Aí lá no céu, Jesus vai me consolar, me confortar, me coroar, e acabou o sofrimento. É lá a recompensa. Aqui é um alívio, refrigério. Mas a qualquer momento a luta vem de novo, o choro vem de novo. Mas amanhã a alegria do Senhor. O choro vem de novo, a alegria do Senhor. O choro vem de novo. Tu chora assim, amanhã a alegria. Choro, alegria. Choro, alegria. Até Jesus voltar. Aqui, ó. Você quer que... eu queria tanto que o ser humano fizesse diferente, igual Jesus comigo. Será que Deus não está te provando, não? Me prova que não prova você. A não ser que não tem Deus. Aí não vem prova nenhuma. Vem o diabo facilitando tudo, que é para você achar que está com Deus e ir para o inferno com a Bíblia na mão. Irmão, Deus revelou aqui que Satanás fez uma assembleia no inferno e decidiu fazer todo ser humano no mundo inteiro acreditar em Bíblia. Quantos políticos pegam até a Bíblia lá no tribunal, sei lá onde é que eles andam por aí, nas reuniões, aí traz um trecho da Bíblia. E a verdade vos libertará. Tem gente aí envolvido com tanta coisa, usando termos bíblicos, palavras bíblicas, mas que para a vida deles não tem poder nenhum. Que o poder dessa palavra tem na vida de quem lhe obedece.
Mas estão usando. E convence um monte de gente, viu? Convence muita gente. Nossa, como ele fala da Bíblia, é de Deus. É de Deus? De Deus? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja aqui. Você já aceitou Jesus de verdade? Eu vou fazer a segunda pergunta agora. Você já se entregou de verdade para Jesus? Porque o que Deus me mostrou nessa madrugada, que eu não aceitei Jesus. E eu me entreguei para Ele me aceitar todo torto, quebrado, desgraçado, e Ele me refazer todinho, porque Ele é oleiro. Ele fez o vaso novo para Ele habitar e reinar nesse vaso. Por isso que não tem esse negócio, aceita Jesus, não, você se entrega. Muitos estão só com essa frase, eu aceitei Jesus. Não, meu filho, minha filha, você tem que se entregar. Olha aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus é a porta. Foi Ele que abriu a porta do céu para mim, você e todo ser humano entrar. Se não chegar até a porta, que é Jesus, não tem como entrar no céu, não tem como ter Deus, ver Deus e passar a eternidade no paraíso, sem dor, sem sofrimento, sem nada disso que aqui na terra acontece, lá é melhor. Por isso que Paulo falava, melhor está lá, mas casa da igreja, ficar por aqui até a hora que Deus quiser. Amém? Então, igreja, presta atenção no que Deus está pregando aqui. A gente não pediu renovo? E quantos crentes já esqueceu que a porta é estreita, o caminho é apertado? Quantos aqui já se esqueceram? Eu estou pregando para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que pediu renovo. Todos vocês aqui abriram o bocão para louvar Jesus e dizer, renova-me. E Jesus está renovando aqui, trazendo a minha e a tua memória, que o caminho é o quê? A porta é o quê? Estreito. O caminho é o quê? Apertado, mas conduz à salvação. Se a gente não se atentar a esta palavra, esse aviso de Deus aqui, a qualquer momento, meu irmão, nós estamos achando tudo normal. Estamos legalizando tudo. Isso aqui pode? Pode. Isso aqui pode? Pode. Pode um pouquinho de vinho? Pode. Pode só um pouquinho só de droguinha? Pode, só não pode ficar doido demais que dá a overdose. Daqui um pouco está liberando tudo. Pode, pastora? Pode. Presta atenção no que eu estou pregando hoje. Eu posso não estar aqui mais vivo. E vocês vão lembrar dessa pregação aqui. Deus está aqui. Escute o que eu estou te dizendo, ó. Cuidado para amanhã não estar legalizando o pecado. E eu estou falando, é eu legalizando, é você que está aqui legalizando o pecado. Porque nós temos uma palavra para obedecer. E nós não somos servos de homens. Nós honramos, oramos, intercedemos pelos homens, pelas mulheres, no mundo inteiro. Mas não se esqueça, nós somos servos do Senhor. Vocês, mulheres, irmãs, são servas do Senhor Jesus. Guarde a palavra no coração e não seja omissa à verdade. Mentiroso. Essa é a palavra. É que é pesado, né? É igual falar na Bíblia, fala, quando a gente coloca a nossa confiança em coisa desse mundo, que, ai Deus, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho minha igreja, ai a minha igreja, meu pastor, ai que lindo, olha eu estou no céu já. Coloca a confiança nessas coisas. A Bíblia fala que nós somos o mais miserável dos homens. É que em algumas traduções recentes colocaram uma palavra bonitinha lá. Em vez de chamar miserável mesmo, porque uma pessoa sem Jesus é miserável.
Aí coloca infelizes. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma parábola com os jovens aqui. Eu estou sabendo, Tamar, que você omitiu alguns assuntos para a irmã Thalita. Omitiu de falar tudo para Thalita. Te deu um recado para você falar tudo para Thalita. Você falou poucas coisas. Omitiu. Era para falar tudo. Você falou metade. Metade você não falou. Omitiu. Agora vou mudar. Eu te falei, te dei um recado para você falar tudo para Thalita e você mentiu. Falou poucas coisas. Qual a diferença? Qual a diferença? Mas é mais suave ouvir omissão, omitiu, de que falar, você mentiu, mentirosa. Não dói mais? E se eu falar assim, por que você foi omissa e não contou tudo para Thalita? Que o recado que eu lhe dei para você levar para ela, que você não contou tudo. Você foi omissa e contou só metade, ou o que lhe convinha. Assim fica melhor, não fica suave ouvir e ir para o inferno, não fica? Porque quando a gente não suporta, gente, quando a gente lê a Bíblia e a gente vê assim, ele veio por causa dos nossos pecados. E ele veio provar o seu amor para conosco. Provando o amor dele quando a gente era pecadores. Para mostrar para a gente o que a gente está errando. Ou que errou a vida inteira até se encontrar com ele. Mas que agora em diante, vá e não peques mais. Meu Deus, a gente tem um manual aqui para seguir. Mas quando a verdade vem à tona, aí estreita para nós. Aí a gente fala, poxa, desse jeito não dá. Como que a pessoa está com a Bíblia na mão, vem na igreja, está com a Bíblia na mão, vem na igreja e fica fugindo de dar paz para os irmãos? Isso é uma placa no caminho que indica assim, ó, estou indo para o inferno. Sabe essas placas de sinalização de trânsito? Que está lá, proibido seguir em frente, proibido virar à direita, proibido virar à esquerda. É a Bíblia. Mas quando tu vê uma placa assim, ó, uma placa bem larga, pode tudo, com a Bíblia na mão, Satanás levando a alma para o inferno. A gente conhece de cor salteado essa passagem de Mateus 7, 13 e 14. Porta estreita, porta larga. A gente conhece isso aqui de cor salteado. Mas Deus quer renovar. Renova-me, Senhor. Então, presta atenção aqui no renovo do Senhor. Eu vou te mostrar que o que Satanás propôs lá no inferno está se cumprindo, e se você não abrir o olho, amanhã pode ser você, mais um. Porque nós não somos justificados diante de Deus pela aparência. Deus, ele conhece o coração da gente. Não adianta eu ficar aqui demonstrando que eu sou santo, que eu oro, ficar 2 horas de joelho mostrando que eu oro. Não adianta, e lá fora eu estou fazendo tudo errado. Ou na minha casa, na minha família, eu estou fazendo tudo errado. Não adianta, gente. A gente está se enganando. Bíblia na mão, indo para o inferno, porque não obedece. Se chama Senhor, 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 e não obedece. Aqui, ó, Romano, capítulo 2. Acharam? Romano, capítulo 2. Por que essa palavra? Porque há 2 grupos no mundo. Uns, filho do maligno, do diabo, e o povo não gosta de ouvir isso. Não, todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é quem obedece, pratica a justiça. Nós acabamos de ler. Primeira Epístola de João, não acabamos de ler ou não lemos? Primeira Epístola de João 3,10? Não lembra não? Ah, então nós vamos ler já. Olha isso aqui, eu falei aqui. Mas olha, Romanos 2, acharam? Versículo 13, diz assim, ó, porque os que ouvem a lei não são justos diante de quem? De Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser o quê? Não encoste em mim. Não, me larga, não fala comigo, não fala. Isso é Satanás levando a alma para o inferno.
Quem pratica a justiça são os filhos de Deus. Quem não pratica a Bíblia são os filhos do diabo. Dois grupos no mundo. Não tem dois caminhos? Um estreito, a porta estreita e a porta larga. Dois caminhos. Há dois grupos no mundo dentro desses caminhos. Um é um grupo que está no caminho da porta estreita. Outro grupo é que está no caminho da porta larga. Porta larga pode entrar aqui e humilhar as pessoas. Porta larga pode entrar aqui e não falar com quem quer. Ah, isso aqui é bonzinho, é o mesmo demônio que está no meu corpo. Esse aqui eu falo: ô demôniozinho, paz do Senhor, tu é do meu time, do meu grupo. Você não é do meu grupo. Opa, você também é do meu grupo. Pai do Senhor, você não, você é do outro grupo. Deu para entender como é que tá as coisas? Você está percebendo que existe filhos de Deus e filhos do diabo dentro da igreja? E aí, nós vamos sair da igreja? Porque o diabo está aqui? Nós vamos continuar vivendo esse evangelho, pregando esse evangelho para os filhos do diabo se converter em filhos de Deus. Vamos lá. Primeira epístola de João 3. Primeira epístola de João, abre aí. Primeira epístola de João, acharam? Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus. E os filhos... Tu viu que na igreja do pastor Moisés tinha filho de Deus e filho do diabo? Só bastou quantos dias para manifestar os filhos do diabo? 40. Eu faço assim, mas é assim, tá? 40 dias. Olha isso aqui, ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que pratica a justiça qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Se não é de Deus, é de quem? Hein? Você consegue identificar um filho de Deus e um filho do diabo dentro da igreja? E aí nós vamos matar e jogar fora? Nós vamos continuar amando, orando, jejuando, intercedendo. E não é fugindo não. Porque a Bíblia fala que quando vem ter conosco, pedindo favor, pedindo conselho, pedindo algo emprestado, não é para a gente recusar não. Você tem? Está aqui. Você está dando para Deus. E Deus tem muito mais para te dar. De que você, não quer não? Então também. Não quer, eu vou para cima. Fazer igual os mineiros, eu vou para cima. Os mineiros falam assim, aquele da roça mesmo, né? Eu vou para cima. Não quer não? Aí é que eu vou. Por quê? Porque o Espírito aqui é o contrário. Aqui é o Espírito Santo de Deus querendo ir para o céu. Hoje eu coloquei lá no meu status lá, eu não vejo a hora dele vir e ele gritar, declarar que meu nome estava escrito e está escrito o resto da vida. Vinde depressa. Então, igreja, presta atenção. Quando a gente se enche de Jesus Cristo, é suficiente para você perdoar, suportar e ir até o fim, como Daniel foi até o fim. O livro de Tiago condena a igreja que faz acepção. Tiago, abre aí. Volta um pouquinho para trás aí. Tiago. Acharam? Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de quê? Dá para identificar um filho do diabo, um filho de Deus? É diferente, irmão. Vocês estão todos sentados aí. Domingo nós tivemos um culto tremendo aqui. Depois a gente se abraçamos. Se alguém fugiu de você e não te abraçou,
e ainda permaneceu dentro da igreja, ou fugiu, saiu correndo, está precisando muito das nossas orações e jejuns. Mas é jejum mesmo, sabe? De você desfalecer muitas horas. Está precisando de jejum e oração. Eu, como pastor, eu orei a Deus e falei: Senhor, um culto desse tão lindo, o Senhor moveu o céu, derramou o poder, a glória do Senhor aqui, renovou a tua igreja. E na hora do abraço, como é o nome do louvor que a gente louvamos aqui para abraçar o irmão? Corpo e família. Como é que fala? Como é que louva ele? Como é que é? Vamos lá, música. Comunhão perfeita, cheiro suave, sobe até o trono de Deus, não é isso? Agora presta atenção, como é que sobe até o trono de Deus algo que não está sendo perfeito aqui? Vai subir fedor, e fedor Deus não vai tragar não, filho. Tem que chegar lá como perfume suave, sem malícia, maledicência, sem maldade no coração, coração puro, mãos limpas, abraçando com amor. No dia que essa igreja se unir de verdade, todo o ministério vai ter um crescimento, olha, que você não vai dar conta. É tanta obra que você vai dizer: ai, Jesus, levanta mais para ajudar. A Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Quem quiser seguir a axiologia, eu não concordo, pode seguir o não concordo. Eu concordo com Bíblia, porque foi ela que me libertou e é ela que vai me salvar ou condenar. E ai de mim se não obedecer ela. Olha isso aqui, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhes disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserde ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te embaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre os mesmos? E não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Aí eu pergunto: meu Deus do céu, que mal que nós fizemos? Presta atenção na Bíblia. Bíblia, quando isso acontecer dentro da tua casa, na igreja, no trabalho, na rua, na vizinhança, em qualquer lugar, e for crente, ore e jejue, porque não é não. Tá pior de que o povo que não tinha graça. Essa igreja que Deus trouxe aqui como exemplo, que foi a igreja que Ele tirou de lá da escravidão, do pecado, tirou da escravidão ali da mão de Faraó, tirou ali de tanta coisa ruim que aquele povo vivia, as mínguas que aquele povo vivia, e Deus levou esse povo, tirou dali para levar para uma terra que manava leite e mel, deu liberdade para o povo. Vocês vão plantar, vão comer, liberdade, vocês estão livres. Mas cadê os nossos inimigos? Vocês não viram o que eu fiz no mar? O mar consumiu todos eles. Meu Deus do céu, esse povo não tinha a graça de Deus. E olha o que aconteceu com esse povo. Hoje nós temos a graça, a lei perfeita da liberdade. Se a gente obedecer, será bem-aventurado em tudo que realizar. Eu falei com Deus, aquela madrugada de domingo para segunda, falei com Deus, eu falei: Senhor, me tira daqui. Não tem mais prazer em viver aqui. A gente faz o bem, faz. Ninguém reconhece. Deus não falou nada. E aí eu vim meditar na Bíblia, porque a palavra é que me consola. E eu recebi o consolo. Quer receber também? Aqui, ó. Abra a palavra. Palavra de Deus, ó. Judas.
Judas, capítulo único, versículo 20. Diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Acharam, irmãos? Judas, capítulo único, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Por isso que a gente não tem que se apoiar em ninguém, porque cai junto. Você edifica você, para você poder edificar os outros. Mas nunca se apoia em ninguém. Você não é muleta, bengala. Você não é pilastra para sustentar a laje, coluna, ferro, concreto. Você é um ser humano que veio a esse mundo para ser bons exemplos de boas obras. E ele fala aqui, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no quê? Esperando o quê? De quem? Para o quê? Me consolou. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, acharam, irmãos? 1 Tessalonicenses, para a glória de Deus. Versículo 2, diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Eu não vou parar nunca. Lembrando-nos sem cessar da obra, da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, irmãos, amados irmãos, que a vossa eleição é de quem? Ou é do homem? Porque se for de Moisés, por isso que aquele povo se perderam todo. 40 dias acabou. Acabou a igreja. Fecharam a igreja. Se Deus não tivesse misericórdia da família de Levi, que quando ouviu a palavra sair da boca do pastor Moisés, falou assim: quem é do Senhor, vem para cá, vem comigo. A família de Levi saíram e seguiram Moisés. O que não seguiu, ficou lá, morreram tudo na espada. A gente está aqui na igreja para morrer e ir para o inferno? A gente está aqui para morrer e ir para o céu. Olha isso aqui: morrer cada dia nosso eu, nosso orgulho. Demônio. O pior demônio não é aquele que manifesta no corpo humano, se estribucha aqui no chão e fica fazendo um teatro, querendo chamar a atenção de todo mundo. E aí chama: ô obreiro, vem, ora, expulsa. Não vai embora, porque é uma legião. Chama outro: vai, obreiro, vem, fulano, vem, presbítero, vem, diácono, vem. Por último vai o pastor, orar. E mesmo assim ainda dá trabalho às vezes para sair, porque é uma legião de demônio. Amém? Esse não é o pior demônio. O pior demônio não é esse que se manifesta, já se entorta, já muda de voz, já dá trabalho, quer quebrar tudo. Esse não é o pior demônio. O pior demônio é aquele que é cínico, é aquele demônio que é dissimulado, que está dentro do corpo humano e que para uns, a paz amada, e para outra, te odeio. Esse é o pior Satanás que está no corpo do ser humano. Vocês não sabem de nada dessas igrejas aí que vocês veem aí, está assistindo aí por aí.
expulsando demônio, e cai um monte, porque não tem palavra. Se eu soubesse, e Deus permitisse, e o apóstolo aprovasse, e pregar numa dessas igrejas aí, eu vou dizer uma coisa para você: demônio nem vai lá. Ele vai dizer assim: não vai lá não, porque lá tem fogo agora, vai queimar vocês tudo. Então é assim, mas onde não tem palavra que liberta, aí ele faz teatro. Aí ele é que se amostra no meio do povo, e o povo, em vez de prestar atenção no que o pregador está pregando, mas também o pregador não está pregando. É igual Romano 10:14. Cadê quem prega? Cadê quem foi enviado? Como eles vão crer se não há quem pregue? Como eles vão aprender de Deus se não tem quem ensine a eles? Mas aqui a gente tem Moisés também. Aquele povo tinha Moisés, que ensinava direitinho. Moisés chega para Arão e fala assim: até tu, o que tu fez com a igreja, com o povo? O povo viu que tu demorou, aí o povo veio questionar. Tu sabe que esse povo é levado, né? Esse povo sempre é levado para o mal, um caminho, más escolha. O povo tem uma queda sempre para o lado do Satanás, tu sabe disso. E aí o povo veio me pressionar. Eu perguntei o que eles tinham. Tem um ouro, tem um anel, tem um brinco, tem um colar, tem um... Traz! Aí eu joguei no fogo e aí saiu esse bezerro. Quem foi que desenhou esse bezerro? Oh, meu Deus do céu. Olha isso aqui, irmão. Vocês aprenderam aqui? Eu vou finalizar aqui por causa do horário. Vamos lá. Eu vou correr aqui. Versículo... Onde foi que eu parei, Jesus? Sabendo, irmão, que a nossa eleição é de Deus. Amém? Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavra, mas também em poder. E vocês sabem, você já tem experimentado esse poder. E no Espírito Santo, e em muitas certezas, como bem sabeis qual fomos entre vós, por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fosse exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Exemplo. Não é mau exemplo, não. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual foi o que? A entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Porque tem o Deus falso. E o versículo 10 ele fala assim: e esperar, ó irmão, olha isso aqui, que me alegra isso aqui. Isso aqui me alegra, me renova, me fortalece, me ressuscita todos os dias. É esperar do céu, não é de nada daqui da terra não. É esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está encerrado. E as palmas adorem a Deus.